Esse é um filme de terror chamado River of Blood. Que filmaço! Ele começa em uma floresta densa no sudeste da Ásia. Lá, vários trabalhadores estão ocupados cortando muitas árvores. De repente, um madeireiro dirigindo um caminhão percebe uma figura misteriosa bem longe. Ele não pensa muito e continua seu trabalho. Algum tempo depois, vemos que seu colega aparentemente foi atacado por alguma coisa, e o madeireiro percebeu isso e saiu de seu caminhão com um machado. Ele chamou seu colega de trabalho e ficou em choque quando tropeçou no capacete ensanguentado e no dedo dele que foi removido. Completamente horrorizado, o madeireiro começa a correr na direção oposta para escapar de quem fez isso com seu colega e logo cai em um poço. Felizmente ele conseguiu se esforçar e rastejar para fora, para depois começar a correr. Infelizmente, ele acabou caindo em outra armadilha e ficou lá pendurado. Algum tempo depois, um jovem pertencente a alguma tribo local extremamente assustador apareceu e tirou sua vida. Na próxima cena, vamos até um resort não muito longe dali, onde alguns casais estão de férias. O primeiro casal são o Rich e a Jasmine, e o outro é o AJ e a Maya. Enquanto eles tomam um café da manhã, Rich convida a AJ para um passeio de caiaque pelo rio, enquanto as meninas vão fazer algumas compras. Jasmine se sente ofendida que as meninas não podem ser aventureiras iguais a eles, e diz que elas também irão. Em seguida, Rich anuncia que vendeu sua empresa hoje e quer comemorar. O homem vai pagar pelas viagens de todo mundo e não tá nem aí. Maya fica animada com isso e agradece muito, mas a AJ não parece muito feliz. Outra hora, no quarto deles, a J irritado pergunta pra Maya por que Rich deveria pagar pela viagem, afinal eles podem pagar. Maya, entretanto, o lembra que ele e Rich são melhores amigos desde a infância, e isso não é caso pra ele ficar todo desesperado assim. Percebemos então que a J até hoje é chateado pois o Rich não o convidou pra abrir essa empresa com ele, mesmo que os dois tenham sido tão próximos na infância. Acontece que o AJ trabalha na empresa do pai da Maya, mas ele não é muito feliz com isso porque todos acham que ele só conseguiu o emprego por causa da esposa. No dia seguinte, o grupo se prepara para a viagem de caiaque e conhecem o guia. O homem se apresenta como Nick e distribui coletes salva-vidas para todo mundo. Rich então provoca a J dizendo que essa viagem é um pouco cara, mas pede para ele não se preocupar, pois vai pagar por tudo. Em seguida, os casais cada um se senta em um caiaque e Nick, que ficou sozinho, vai ensiná-los a como manusear o caiaque. Depois de navegar por um tempo, Nick sugere que eles podem passar a noite na área e retornar ao resort na manhã. O grupo concordou com isso, passar a noite no meio da floresta, e o Nick pediu seus telefones. Ele vai guardá-los em uma bolsa à prova d'água para evitar danos causados pela água. Todos passaram o telefone para ele, mas o AJ alegou que tem trabalho para fazer e se recusou a entregar o seu telefone. Depois disso, o grupo continuou a andar de caiaque e Nick contou que seu pai, avô e bisavô eram todos guias naquela área. Ele explica que seu bisavô foi o primeiro a chegar nesse lugar, mas desapareceu após descobrir uma tribo indígena. Algum tempo depois, seus pertences foram encontrados junto com fezes humanas que continham ossos humanos. Isso quer dizer que a tribo que seu bisavô encontrou é uma tribo de canibais, mas Nick garante a todos que o território desses canibais fica muito longe dali. As meninas ficaram assustadas quando ouviram essa história, mas os homens acham que é apenas uma história inventada por algum sem vergonha. Em outra cena, um casal de motociclistas chega bem na frente de uma área restrita. Eles fazem um vídeo para postar na internet e dizem que mesmo que a placa fale para não entrar, eles vão entrar de qualquer jeito, e esse vídeo viralizou, teve 30 mil visualizações. Isso os deixou realmente animados, e eles então cruzaram essa placa acelerando suas motos. Só que de repente, alguém arremessou alguma coisa contra o homem que perfurou sua garganta. A namorada dele também foi atingida por alguma coisa e caiu de sua moto. Ela então procurou por seu namorado, mas apenas encontrou a cabeça dele, que foi removida de seu corpo. Retornando ao grupo do caiaque, a J e Rich estão infantilmente jogando água um no outro, mas aí de repente a J acidentalmente joga uma cobra no barco do Rich, levando o casal a pular na água. A J começou a rir e depois gravou um vídeo do Rich só pra tirar onda com a cara dele. Isso foi bem no momento que ele caiu no rio. Em outra cena, a motociclista assustada manca pela floresta até chegar a uma caverna enorme. Ela entra e percebe manchas de sangue nas paredes. Completamente em choque, a mulher pega o telefone e aí vemos um membro da tribo atrás dela. A jovem começa a gravar um vídeo para explicar sua terrível situação aos telespectadores, logo antes do membro da tribo jogar a cabeça ensanguentada do namorado contra ela. A jovem é brutalmente eliminada e vemos que esse membro da tribo está segurando sua cabeça bem depois do que aconteceu. Enquanto isso, em outro lugar, o grupo chegou até a costa e decidiram acampar durante a noite. A J está frustrado porque seu telefone não está funcionando, pois ele caiu no rio. Ele não vai poder comparecer à sua reunião de trabalho. Logo então, começa a escurecer. Nick e Maya vão conversar
conversar perto da fogueira e ele mostra a ela uma foto de seu bisavô que desapareceu nessa floresta. Nick também conta sobre um homem que era funcionário de uma empresa madeireira ali de perto que foi levado pelos tribais e eliminado por eles. Esse madeireiro foi levado para uma caverna e mantido vivo ao invés de ser eliminado imediatamente. Acontece que esses povos tribais não têm nenhum acesso à refrigeração, então eles vão cortando suas vítimas aos poucos para evitar que elas apodreçam. Além disso, o madeireiro conseguiu escapar da caverna e cruzar o rio, apesar de ter seus calcanhares cortados completamente. Quando o encontraram, ele estava gritando a respeito de crianças canibais. A Jota então apareceu e ficou com ciúmes ao ver os dois juntos. Ele achou que a história do Nick é toda inventada e pediu para Maya ir dormir. Por volta da meia-noite, Jasmine acordou e foi para a floresta ao lado do acampamento para tirar água do joelho. A Jota logo se aproximou para abraçá-la e descobrimos então que esses dois sem vergonhas estão tendo um caso. Jasmine sugere que eles revelem a verdade a seus parceiros, pois esse era o propósito da viagem. Só que o AJ se recusa a fazer isso, afirmando que ele e Rich são melhores amigos há muito tempo e ele não pode machucar seus sentimentos. O homem também acrescenta que o pai da Maya está prestes a se aposentar, então ele vai ficar em seu lugar e assumir a empresa. Isso, entretanto, enfurece Jasmine, pois ela percebe que a Jota está apenas a enrolando e nunca deixará sua esposa. Os dois discutem ferozmente e depois que Jasmine entra na floresta para clarear sua mente, o AJ volta ao acampamento, onde a gente percebe que o Rich e a Maya estavam acordados o tempo todo e ouviram tudo. Na manhã seguinte, quando todos acordam, eles surpreendentemente descobrem que Rich não está ali. Acontece que ele pegou o caiaque do Nick, onde continham todos os telefones do pessoal. Preocupados, eles embarcaram nos dois caiaques restantes e partiram para procurar por ele. O grupo finalmente chegou ao ponto do rio que leva à área proibida, onde existem as tais tribos. Nick os aconselha fortemente a não irem mais longe do que isso e sugere que retornem ao carro para poder pedir ajuda às autoridades. Os outros, entretanto, se recusam a ir embora sem o Rich, e a Jota continua dizendo que todas aquelas histórias de tribos canibais são besteiras. Isso deixa Nick sem opção a não ser concordar. O grupo então entra na área das tribos e logo descobrem um caiaque vazio. Junto dele estava um colete salva-vidas, mas o Rich não está ali. Os três decidem procurá-lo enquanto Nick fica para trás para esperar por eles. O homem alegou que se eles não retornarem dentro de uma hora, irá ir embora e deixá-los ali. Os outros concordaram com isso e foram para o fundo da floresta em busca do Rich. Algum tempo depois, Nick começou a ouvir alguns barulhos na floresta. Ele então pegou sua faca para se defender de alguma coisa e foi para o meio da mata investigar. O homem ficou em choque, pois descobriu vários espantalhos vestidos com roupas de sobreviventes e uma árvore decorada com acessórios de várias pessoas. Para piorar sua situação, ele encontrou o chapéu de seu bisavô ali. De repente, ele percebeu um membro da tribo camuflado ali por perto e, aterrorizado, saiu correndo para salvar sua vida, só que foi perseguido por aquele membro da tribo. Ele finalmente chegou ao caiaque e tudo ficou em silêncio por um tempo. Parece que o membro da tribo se foi, só que não. O homem sai de dentro d'água e tira a vida do Nick com um objeto cortante em sua garganta. Enquanto isso, os outros três finalmente chegaram a uma caverna, a mesma onde a motociclista foi atacada. Eles encontraram o capacete vazio e ensanguentado lá, e do nada Rich apareceu. Ele se desculpou e disse que deixou o acampamento porque não conseguia dormir. Todos perguntaram a ele sobre a bolsa contendo os telefones, mas ele alega que não levou nada. Enquanto voltavam para o caiaque, a Jota perguntou pro Rich se está tudo bem e por que ele desapareceu daquele jeito. Rich então simplesmente acusou a Jota de ter ciúmes do sucesso dele. Ele fala que o próprio AJ só se casou com a Maya para conseguir um emprego sem ter muito trabalho e não precisar se esforçar. Rich então entregou o telefone do AJ, dizendo que agora está funcionando. Isso faz o homem perceber que Rich deve ter verificado seu telefone e ficou sabendo de tudo a respeito do caso dele. Quando retornaram ao rio, eles perceberam que Nick e seu caiaque desapareceram. O grupo achou que ele os abandonou, mas encontraram sua faca no chão. O grupo então embarcou nos caiaques restantes e queriam ir embora sozinhos, só que depois de um tempo navegando, eles encontraram o caiaque do Nick em uma praia e começaram a pensar que talvez ele esteja ali por perto. Os outros notaram uma panela à distância e foram até lá investigar, só que quando se aproximaram, viram algo terrível. Era a cabeça do Nick fervendo dentro da panela. O grupo então percebeu que o guia estava certo sobre os canibais e imediatamente retornaram aos caiaques. Eles começaram a navegar para longe sem saber que um membro da tribo estava de olho em tudo. Logo, esse homem emergiu da água e imediatamente atacou o AJ. Os outros correram para ajudá-lo e Maya acertou o selvagem com uma pedra. A Jota o feriu fatalmente ao perfurá-lo com um objeto
objeto cortante do Nick, e enquanto isso, outro membro da tribo observava tudo de longe, mas não fez nada. O grupo então viu que o rio levou seus caiaques embora e todos correram para encontrá-los. Depois, o homem da tribo que estava observando tudo se aproximou de seu amigo e, ao invés de ajudá-lo, enfiou o machado em seu peito e removeu seu coração. O homem então comeu esse coração enquanto jurava se vingar. Logo começa a escurecer e o grupo de amigos não tem escolha a não ser descansar durante a noite. Eles decidem ficar de guarda um por um e pretendem se mover somente quando a manhã chegar. Mais tarde naquela noite, Rich ficou de guarda e Maya se aproximou dele para conversar. Ele então contou a ela que Jasmine está finalmente grávida depois de tentar por 3 anos, mas o triste é que ele fez alguns testes e descobriu que o bebê não é dele. Apesar disso, Rich diz que ama sua esposa e decidiu ficar com ela. Depois de algum tempo, a Jota assume sua vez de vigiar e é incomodado por muitos mosquitos. Ele então pegou um pouco de lama e colocou em todo o seu corpo. Ao mesmo tempo, bem de longe, vemos que o membro da tribo estava à espreita. A Jota se deitou, mergulhando na lama, e quando o membro da tribo se aproximou, não o percebeu ali. A Jota se aproveitou disso e o pegou por trás com o objeto cortante do Nick. No entanto, o membro da tribo é forte demais e facilmente derrubou a Jota com o machado. Felizmente, Rich apareceu e o atacou por trás, enquanto a Jota, inconsciente, escorregou e caiu no fundo de uma fenda. Algum tempo depois, a Jota acordou e percebeu um grupo de membros da tribo que amarraram Rich e pretendem devorá-lo. Enquanto eles estão distraídos, a Jota rastejou furtivamente pelos arbustos e se aproximou de seu amigo. Rich implorou por ajuda, mas muito triste, a Jota disse que não pode ajudá-lo. Ele promete salvar as meninas e foge dali. Logo depois, os membros da tribo se reúnem em volta do Rich e realizam um ritual. Eles cortaram o seu tendão de Aquiles, mas depois o soltaram na floresta. Um dos anciões pegou um pouco do sangue dele e fez um jovem sentir o cheiro. Rich mancava pela floresta e tentava desesperadamente encontrar uma saída, mas logo foi cercado pelos membros da tribo e de repente se deparou com aquele jovem de antes e implorou por ajuda, só que o jovem o empurrou e fez que uma estaca que estava ali no chão atravessasse seu coração quando ele caiu. Na manhã seguinte, quando as meninas acordaram, elas encontraram a Jota coberto de sangue e Rich não está ali. A Jota simplesmente afirma que Rich foi na frente para encontrar o carro. Logo depois, os três conseguiram encontrar o caminho até o rio, mas ficaram loucos quando perceberam um dos membros da tribo atrás deles. Todos então correram para a floresta novamente e tentaram desesperadamente escapar do pessoal que estava os seguindo, mas infelizmente Jasmine caiu em uma armadilha e estacas de madeira perfuraram seu corpo. Ela começou a gritar de dor, então com a ajuda do AJ, Maya desceu até lá e com uma faca cuidadosamente cortou aquelas estacas para salvar sua amiga, que nesse momento pediu desculpas por tê-la traído, mas a jovem disse para ela ficar calma, afinal já sabia de tudo. Quando terminaram, a Jota puxou as duas mulheres para fora do buraco e todos continuaram a jornada. Depois de algum tempo, o trio finalmente conseguiu voltar até o rio, onde encontraram seus caiaques. Isso lhes trouxe alguma esperança, só que não existem remos e os caiaques estão descendo muito lentamente. Depois de um tempo, as meninas dormiram e a Jota inesperadamente saiu do caiaque e voltou até a floresta. Ele então gravou um vídeo em seu telefone sobre a situação e como os canibais estão atrás deles, a Jota deixou seu telefone num galho de uma árvore com o vídeo tocando num volume muito alto. Isso distraiu o canibal que pegou o celular e a Jota aproveitou a chance para atacá-lo por trás, mas infelizmente o cara é muito forte. Ele não tem misericórdia e enterra o rosto do AJ na lama, o sufocando. E no final, o indígena amarra uma videira no pescoço do AJ e o deixa pendurado em uma árvore. Ele percebe as duas mulheres passando no caiaque e se prepara para eliminá-las. Só que o AJ encontrou uma faca cravada na árvore. Ele conseguiu se libertar com essa faca e depois a arremessou contra o homem da tribo. A AJ então o atacou e com todo o barulho da situação as mulheres acordaram. Os dois homens se envolveram em uma luta intensa e enquanto as mulheres aproveitavam a chance para escapar no caiaque, parece que a AJ vai tomar na jabirosca, mas ele conseguiu pegar o objeto letal do homem da tribo e o utilizou para remover sua cabeça, o eliminando finalmente. Logo, a AJ nada por um tempo e consegue alcançar o caiaque, só que quando está prestes a subir, ele percebe que várias pessoas da tribo se reuniram. Maya o incentiva a entrar no caiaque, mas a AJ se lembra das memórias com o Rich e se sente culpado por ter abandonado seu melhor amigo. Ele então decide se vingar e volta para a floresta mais uma vez. Maya implora para que ele não faça isso, só que não adianta. A AJ se aproxima furiosamente das pessoas e começa a atacá-las com o machado. Ele elimina alguns, mas infelizmente os selvagens conseguem dominá-lo e tiram sua vida. No final, Jasmine e Maya chegaram a uma praia, onde escalaram um enorme penhasco. Depois de tudo isso, elas finalmente
finalmente conseguiram sair da floresta e encontraram algumas pessoas daquele lugar. Essas pessoas gentilmente as levaram de volta até a cidade e o filme acabou. Obrigado por assistir, até o próximo!